vamos discutir como se dá o reconhecimento da dor torácica na emergência e alguns dos seus principais diagnósticos diferenciais. Vamos lá. Então, a dor torácica ela vai ser um dos principais motivos da emergência. E em muitas situações, vai se tratar de uma etiologia sem grande risco à vida do paciente, pelo menos de maneira imediata. Mas, em alguns quadros, em alguns casos, estaremos diante das chamadas condições ameaçadoras à vida, que se não obtiver uma conduta adequada e rápida por parte da equipe médica, podem estar levando ao óbito desse paciente. E entre essas condições está a síndrome coronariana aguda, que corresponde aí a 25% ou mais dos diagnósticos de dor torácica na emergência. E quando falamos de dor torácica, estamos falando de um universo de possibilidades diagnósticas. E é por isso que a gente pode dividir de maneira mais didática em causas cardíacas ou não cardíacas, priorizando o fato de que as causas cardíacas são as mais comuns e as que, de certa forma, levam a maior mortalidade se a gente for analisar os números absolutos. Então, quando o paciente chega para a gente com quadro de dor torácica e de origem cardíaca, temos as possibilidades. Pode ser isquêmica, relacionada à angina estável, ou uma angina estável IAM que corresponde à síndrome coronariana aguda. Quanto ao quadro não isquêmico, temos como possibilidades a pericardite, a dissecção de aorta e as valvopatias, além também das cardiomiopatias e das taquiarritmias. Das não cardíacas, temos esses grandes grupos, as causas gastrointestinais, temos sempre que lembrar da ruptura esofágica, além também de outras possibilidades, temos doença do refluxo gastroesofágico, o espasmo esofagiano e, de forma até menos frequente, a úlcera péptica e a colecistite. Das pleuropulmonares, temos o pneumotórax, a embolia pulmonar e a hipertensão pulmonar, além também de traqueobronquite e pneumonia. Dos acometimentos de parede torácica, pode se dar relacionado à pele, alterações de pele, de musculatura, articulações, e normalmente essa dor, o paciente tem uma piora, um desencadeamento através da movimentação, através de qualquer esforço, e também através da palpação durante o exame físico. E não esquecer também das comorbidades de origem psiquiátrica, que são bastante comuns na emergência, mas sempre lembrar que tendem a ser o diagnóstico de exclusão, até porque o paciente psiquiátrico, restringindo ainda mais esse grupo, a gente tem aqui as causas que podem evoluir a óbito, as síndromes coronarianas agudas, a pericardite, que tende a evoluir para o tamponamento cardíaco e a partir daí é um choque cardiogênico. Temos também a dissecção de aorta e a ruptura esofágica, que apresentam grande letalidade, então é importante ter isso em mente, já que mesmo não sendo tão frequentes, às vezes esse paciente tende a resultar um quadro rápido de morte se não tiver uma conduta adequada, e também as causas pleuropulmonares. Mas é importante conhecer, dentro desse aspecto, essas 5 condições. Então, essas 5 condições que estão diante de vocês são as causas que mais matam em velocidade. Então, muitos desses pacientes vão chegar já em um estado muito grave. Então, são as causas, entre as causas principais de óbito imediato. Então, é por isso que é fundamental para todo médico generalista, emergencista, conhecer e dominar os principais aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos e principalmente de conduta dessas 5 condições. Então, nunca pode ser esquecido. Para facilitar, existe esse mnemônico do Cardiopapers, chamado pedir para o paciente evoluir mal caso a gente não tenha uma conduta assertiva. Então, por isso, a necessidade de sempre lembrar dessas possibilidades diagnósticas. Então, temos aí, lembrando sempre, 2 causas pulmonares, o pneumotórax, a embolia pulmonar, 2 causas cardiovasculares, a dissecção de aorta e o infarto agudo do miocárdio, e uma causa esofagiana, a ruptura esofágica. Então, o importante é que nesse dia vocês saiam daqui lembrando essas 5 condições. É fundamental para todo médico, enfermeiro que atuar na emergência, conhecer e dominar as 5 principais causas de mortalidade na emergência, relacionadas, obviamente, à dor torácica.
Então, quando esse paciente chega para a gente, é importante a gente ter uma conduta direcionada, sem muitas interpretações. Então, no primeiro momento, temos que resolver questões de estabilidade clínica, então mensurar se esse paciente está estável ou instável hemodinamicamente, avaliar o prognóstico imediato, esse paciente tem um risco de morrer subitamente ou ele pode, essa investigação ela pode ser um pouco mais demorada. E também mensurar a segurança em opções de triagem. Quando falamos de estabilidade clínica, é importante perceber se o paciente apresenta um quadro de choque circulatório, de insuficiência respiratória, então ele deve apresentar com alteração no nível de consciência, alteração no padrão respiratório. É necessário, nesse momento, investigar os sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, oximetria de pulso. Então, se alterações desse processo, se paciente em choque circulatório, se paciente em insuficiência respiratória, ele está instável. Vamos estabilizar. A prioridade desse momento é a estabilização. Apenas depois de determinada conduta para estabilizar esse paciente é que pode continuar o processo investigativo. Mas quando o indivíduo chega até a emergência, já estável hemodinamicamente, a gente pode seguir a investigação tranquilamente. Então, o primeiro passo dessa investigação é, primeiro, investigar aquelas 5 principais causas de óbito. O pneumotórax, a embolia pulmonar, a dissecção de aorta, o infarto agudo do miocárdio e a rotura esofagiana. Então, são essas que precisam estar na nossa mente no primeiro momento. Mas percebam, a principal causa de óbito no mundo e a principal causa de dor torácica potencialmente fatal é a síndrome coronariana aguda. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa identificar ou descartar a síndrome coronariana aguda e sempre estar pensando nas outras possibilidades diagnósticas potencialmente fatais para depois estar seguindo, pensando nas causas menos graves. Vou me repetir novamente, porque essa ideia é muito importante. Então, a gente vai mensurar a estabilidade clínica do paciente. Então, a gente não pode continuar a investigação sem esse paciente estar estável. Continuando nesse processo, avaliar o prognóstico, pensando naquelas 5 condições e priorizando a síndrome coronariana aguda. E, posteriormente, após a gente excluir ou pelo menos diminuir o risco de ser uma daquelas 5 principais causas, nós vamos ter que pensar, ter que ter em mente se a gente pode liberar esse paciente da alta para continuar um tratamento e investigação a nível ambulatorial ou se a gente vai ter que internar esse indivíduo para uma abordagem, para um diagnóstico mais aprofundado. Mas é importante a gente ter cuidado nesse momento para não estar mandando para casa um paciente que ainda apresenta um risco de morte e também não estar realizando internação desnecessária, até porque isso requer questões financeiras, um tempo da equipe que pode deixar ele estar atendendo um paciente que realmente esteja grave. Então, necessário esse cuidado para essas 3 questões. Pronto. Então, considerando esse aspecto de que o paciente está estável e para investigar a síndrome coronariana aguda, nós temos que ter 4 procedimentos, que envolve a caracterização da dor. Como a síndrome coronariana aguda é o nosso principal objetivo na sala de emergência, é importante definir se a dor é anginosa ou não anginosa, atípica, foge um pouco do padrão do que a gente deve esperar. Pesquisar os fatores de risco cardiovascular. Então, qual é a chance daquele paciente estar tendo um evento isquêmico, estar desenvolvendo uma coronariopatia a partir de doenças prévias que ele tenha, a partir do estilo de vida, a partir de fatores familiares. O exame físico, claro que a gente fez o exame físico no início para avaliar a estabilidade daquele paciente, mas existe também um exame físico direcionado em que vamos poder identificar algumas complicações da síndrome coronariana aguda e também excluir ou estar identificando também uma das outras causas, focalizando também nas principais. E solicitação de exames complementares. Na maioria dos serviços, a priorização é o eletrocardiograma, então qualquer paciente de dor torácica vai passar por esse exame, a depender do local que você vai estar atuando. Pode ser que nesse primeiro momento haja também solicitação de raio-x do tórax, laboratório, incluindo marcadores de necrose miocárdica. Então, é importante ter em mente esse processo. Então, seguindo,
Se a nossa prioridade é a síndrome coronariana aguda, vamos agora entender como se dá essa dor, quais são as suas principais características. Então, quanto ao aspecto localização, a dor anginosa ela é tipicamente retroesternal. Pode estar um pouco mais à esquerda, pode estar, às vezes, mais raramente à direita, mas é tipicamente nessa localização. Ela tende a ser restrita ou pode ocupar todo o precórdio. Percebam, restrita não é a mesma coisa que localizada. A paciente consegue apontar a dor com o dedo, então isso fala muito contra a dor anginosa. Restrita seria ocupar uma localização menor, mas ainda não sendo muito específica. Quanto à irradiação, a gente tem esse padrão fixo, que seria uma dor pré-cordial, que se irradia para a região cervical, maxila, mandíbula, região de ombro, priorizando o lado esquerdo, pode seguir o resto do membro superior esquerdo, dando prioridade à região ulnar. Também temos essa possibilidade de envolver a região interescápulo-vertebral e também apresenta outras possibilidades de irradiação. Então, aqui a gente tem uma imagem que vai ajudar muito nesse processo. Então, a gente pode ter uma dor bem expansiva, uma dor mais restrita. Esse padrão de radiação também é muito comum, lembrando, acompanhando a região ulnar. Podemos uma dor que acomete ou região epigástrica, também a região torácica. Percebam que há possibilidade também de radiação para membro superior direito, mais raro, mas existe, e região interescápulo vertebral. Percebam, a dor que se irradia para o trapézio, ela tipicamente ela dá a entender que aquele processo é pericárdio. Então, isso vai falar mais para uma etiologia do pericárdio, como a pericardite, do que para uma etiologia isquêmica. Então, toda vez que esse paciente tiver uma dor irradiando para essa região, né, trapézio, ok? Região de trapézio, precisamos ter em mente que está falando mais para um acometimento pericárdico do que para uma cardiopatia, uma coronariopatia propriamente dita. Seguindo, a característica dessa dor. A dor, ela é normalmente constrictiva, o paciente sente um aperto, uma opressão na região do precórdio, pode também a sensação de estrangulamento, ele pode referir um nó na garganta, e uma dor em queimação, uma ardência. Vale ressaltar que essa dor, esse padrão de dor, ela não é tipicamente só precordial. Para o local de radiação, também o paciente pode ter, como por exemplo, para membro superior, a sensação de estar com uma bracelete, um aperto intenso, ou também a sensação de formigamento acompanhando esse padrão de radiação. Temos tipicamente esse sinal, que é o sinal de Levine, e que o paciente não mostra não apenas a localização, que é precordial, mas ele também acaba simulando a caráter da dor. Então, às vezes, ele leva a mão fechada, em punho fechado, para a região precordial, ou ele aperta de maneira a mimetizar o processo doloroso, constrictivo, de opressão, em aperto. Então, vai ser muito comum o sinal de Levine. Então, a angina estável, que não é síndrome coronariana, para lembrar, ela é curta, 10 minutos no máximo. Tem aquele começa às vezes um pouco leve e tende a aumentar progressivamente, mas não sendo tão duradoura. Já a síndrome coronariana aguda é uma dor bem mais prolongada, durando aí alguns minutos até algumas horas. Mantém ainda o padrão crescendo, mas no caso de um infarto mais expansivo, essa dor ela pode se iniciar de forma mais súbita, mais intensa e também às vezes tendo uma piora nos momentos mais finais. O que é importante saber que a duração não vai ser um fator muito bom para a gente diferenciar angina instável do infarto agudo do miocárdio. Então, nesse caso, a gente pode ter em mente o seguinte: na síndrome coronariana aguda, a dor ela não dura nem segundos e ela também não dura nem muitas horas. Então, ela vai estar dentro desse intervalo de 20, 30 minutos até no máximo 12 horas. Então, ela vai estar dentro desse espectro de tempo, variando a depender da artéria acometida, do paciente e todos os outros aspectos.
Quanto à intensidade, ela pode ser uma sensação leve de desconforto, quando a gente fala de angina, no sentido geral, moderada ou intensa, em que o paciente apresenta alguns comemorativos associados, bastante sudorese, palidez, uma angústia e sensação de morte iminente. Então, quando a gente vê essas características, esse caráter intenso ele fala muito mais a favor da síndrome coronariana aguda, e quando ela está um pouco mais leve e moderada, seria mais tipicamente uma angina estável. Aqui a gente também pode usar a escala visual analógica, podemos usar também a escala numérica para ajudar nesse reconhecimento. Lembrando que a dor da síndrome coronariana ela tende a ser intensa ou um pouco moderada a intensa. Quanto aos fatores de piora, a gente tem essa classificação da Sociedade Cardiovascular Canadense, que vai dividir a característica do processo de Nosen em 4 classes. Temos a classe 1, que está desencadeada por atividades muito extenuantes. Então, nas atividades cotidianas dos pacientes, essa dor não surge, mas quando ele realiza uma atividade fora do padrão, extremamente exaustiva, a dor ela tem início. A classe 2 é uma dor que é limitada, que limita atividades habituais. Então, às vezes, o paciente não consegue subir escadas, andar alguns quilômetros, estresse ou uma alimentação copiosa desencadeia essa dor. Na classe 3, temos o início da dor até mínimos esforços. Então, o paciente anda um pouco, realiza algum esforço, até mesmo suas atividades domésticas simples, e a angina está lá presente. E a classe 4 é a sintomatologia em repouso. Mesmo parado, mesmo tranquilo, a dor ela é iniciada. Essa classificação é fundamental para a gente poder diferenciar a angina estável, que seria a classe 1 e 2, da síndrome coronariana aguda, que corresponderia ao paciente que tem sintomas em repouso, no caso da classe 4, ou sintomas desencadeados por mínimos esforços. E aí? Repouso e nitrato são fatores de melhora? Então, quanto ao repouso, claro que ele vai ser um fator de melhora, principalmente no que tange a angina estável. Na angina instável, ou na síndrome coronariana no geral, ele tende também a ser um fator de melhora. Mas quando a gente fala de uma angina classe 4, existe apenas só uma melhora leve dessa dor. Muitas vezes o paciente, ele, se comparado a um movimento, claro que a dor parada ela vai ser menor, mas ainda permanece. Mas assim, quando a gente fala do espectro da angina, o repouso de fato é um fator de melhora. Quanto ao nitrato, também temos essa questão. Algumas pesquisas trazem que ele é um ótimo fator de melhora na angina estável, mas na síndrome coronariana aguda é muito relativo. Em alguns pacientes pode melhorar e em outros não fazer diferença nenhuma. Então, isso acaba excluindo o nitrato como mecanismo para o diagnóstico desses pacientes. Existem algumas outras questões que acabam desaconselhando o nitrato dentro dessa possibilidade diagnóstica. Uma é que ele não é fator de melhora apenas para angina. Ele pode melhorar paciente com outras condições que causam dor torácica, como condições esofagianas. Então, isso pode acabar dificultando e sendo confundidor no diagnóstico. E uma outra questão é que o nitrato ele não pode ser administrado ao paciente antes da realização do eletrocardiograma, uma vez que esse paciente pode estar apresentando um infarto de ventrículo direito. E nesse caso, o ventrículo direito, ele vai precisar manter uma pré-carga considerável para poder continuar com o seu débito normal, com sua atividade normal. Se eu administrar um vasodilatador como nitrato, se eu administrar diurético a esse paciente, a pré-carga ela vai diminuir mais ainda, o ventrículo direito ele não vai conseguir ejetar sangue de forma efetiva, esse paciente vai evoluir para um choque. Então, como diagnóstico, melhor não usar nitrato nessas condições. Seguindo, então, de acordo com tudo que a gente abordou, a gente pode considerar que a angina, ela é angina da síndrome coronariana aguda se apresentar uma de 4 condições. Primeiro, pode ser, por ser uma dor prolongada e repouso, a gente já vê. Não, isso é uma angina da síndrome coronariana aguda. Então, corre. É importante ter isso em mente. Então, é uma dor que está durando mais de 20 minutos, mais de 30 minutos, mesmo o paciente sentado, mesmo o paciente tranquilo. Uma outra opção é uma angina nova,
recente que esse paciente tem e que já é classificada dentro das classes 3 e 4 da CCS. Então, a dor desencadeada por mínimos esforços ou uma dor em repouso. Também pode ser a partir de um paciente que já apresentava uma angina estável, então o paciente já tinha uma angina mais leve, que de repente evolui para uma síndrome coronariana aguda, para uma dor muito mais intensa, 3 ou 4 dentro dessa classificação. E também uma angina após esse diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, você já tem o diagnóstico fechado e o paciente está com angina resultante desse processo. Vamos lá. Lembrando que existem também algumas condições associadas aos comemorativos na síndrome coronariana, esse paciente pode apresentar, principalmente quando ele tem um infarto com supra, é muito mais comum, que envolve náuseas e vômitos, especial para uma ativação vagal, tonturas, palpitações. Lembrando que o próprio estresse e a condição de dor também tendem a levar à frequência cardíaca, então o paciente fica bastante taquicárdico. Sudorese fria, uma sensação, medo de uma catástrofe iminente, então é importante conhecer essa sensação que o paciente tem. Às vezes ele pode ter diarreia, uma ânsia de defecar, ou uma fraqueza muscular generalizada. Então, algumas dessas condições vão estar acompanhadas. Então, discutimos até agora a característica da dor anginosa, mas é importante entender, conhecer e dominar bem o que seria uma dor definitivamente não anginosa, o que seria uma dor atípica. E temos esses critérios aí da American Heart Association e do Colegiado Americano. Vamos lá. Uma dor pleurítica, que é uma dor que piora com a respiração, que ou piora ou desencadeada pela tosse, que tem esse aspecto enfacado e é bastante aguda, diz muito contra a dor anginosa. A localização em mesogástrio, hipogástrio, em especial quando essa dor é o foco principal, quando ela é isolada, então pensar em outras possibilidades. É uma dor localizada, como foi dito, o paciente consegue apontar com o dedo, somente em ápice de ventrículo esquerdo, então isso também já vai ajudar a gente a ter um outro pensamento. Uma dor que piora ou é desencadeada com a movimentação, com a palpação. Uma dor muito prolongada, durando aí mais de 12 horas, ou muito curta, durando apenas alguns segundos. E esse padrão de irradiação para extremidades inferiores. Isso aí acaba falando mais para um quadro de dissecção de aorta, por exemplo. Então, todas essas características aqui são consideradas como dor não anginosa. Vamos lá. Então, tendo em vista o pensamento da dor, voltando a esse pensamento da dor anginosa, a gente pode classificar quando o paciente chega à emergência entre 4 categorias. Uma categoria, tipo A, dor tipo A, que é chamada definitivamente anginosa, que é a dor que tem quase todas aquelas condições que citamos. Uma dor precordial, em aperto, queimação, que tem aquela irradiação típica, que tem um alívio, uma melhora relativa com o repouso, com nitrato no caso, mas nesse momento não é indicado. A tipo B é uma dor provavelmente anginosa, então ela tem quase tudo, mas às vezes tem uma coisa que está um pouco diferente. Às vezes a irradiação está um pouco diferente, às vezes não tem, então isso coloca um pezinho atrás. A dor tipo C é uma dor que quase tudo dela não tem nada a ver, é uma dor quase que atípica, mas tem algum detalhezinho que faz com que a gente mantenha o pensamento da síndrome coronariana aguda. Ou melhor, não descarte esse diagnóstico. E a dor tipo D é a definitivamente anginosa. É uma dor pleurítica, é uma dor com irradiação para membro inferior, coisas desse tipo aí que vão vão falar contra a dor anginosa. Então é importante aí dominar esses aspectos. Mas não precisa decorar, isso depende muito do que você quiser realizar no seu processo de pensamento. É importante saber o seguinte, uma dor definitivamente anginosa, com todas aquelas características, ela vai nos levar a ter um pensamento mais voltado à síndrome coronariana aguda. Então, se a gente já começou investigando, a gente vai ainda mais a fundo, a gente vai continuar tendo essa dor
ou continuar tendo essa dor torácica como uma fortemente sugestiva de síndrome coronariana aguda. Já o tipo D, nesse momento aqui, a gente já vai começar a pensar mais nos outros diagnósticos. É uma dissecção de aorta, é uma embolia pulmonar, é um pneumotórax. Então, enquanto aqui a gente está quase se afastando, aqui a gente já está mais se aproximando da síndrome coronariana aguda. Sendo que as do tipo B e C são aquelas que nos provocam dúvidas. Então, a gente vai ter que manter ainda o pensamento nas 5 possibilidades. Então, galera, ontem foi discutido o caso clínico com Laura. Hoje a gente vai discuti-lo também, focalizando na nossa aula e também de forma mais seccionada. Então, no primeiro momento, a gente vai caracterizar a dor desse paciente. Vamos lá. GCB, masculino, 78 anos, natural de Salvador e residente em Feira de Santana, aposentado. Paciente refere dor torácica opressiva em aperto, de início súbito a 2 horas, com piora nos últimos 40 minutos, de forte intensidade, com irradiação para pescoço e mandíbula, associada a quadro de dispneia. Refere que eventualmente sentia dores no peito leves, principalmente se caminhasse muito rápido. Essa dor passava quando voltava ao repouso. Refere um check-up há cerca de 6 meses com exames normais, inclusive eletrocardiograma. Então, e aí? Quais são as principais características da dor desse paciente que nos faz pensar em uma angina provocada por síndrome coronariana? Vou dar um tempo só para vocês olharem um pouquinho, vamos continuar, porque não dá para ter interação. Então, a dor ela tem aquele caráter típico, é uma dor opressiva, uma dor em aperto. Ela tem uma radiação também muito típica para a região de pescoço, para a mandíbula. Ela tem uma duração dentro daquele limiar que falamos, então não foi de alguns segundos e também não é de muitas horas, e que apresentou um padrão em crescimento. Apesar dela ter início súbito, que também pode acontecer, mas ela houve uma piora ao longo do tempo. Forte intensidade, também é bastante sugestivo, e o paciente apresenta um histórico de angina estável. Então, ele é um paciente que apresentava uma angina estável e que, de repente, foi parar na classificação aí 3 ou 4 da CCS. Então, de acordo com todas essas características, não resta dúvida que se trata de uma dor definitivamente anginosa. Então, espero que tenha ficado clara essa questão. Seguir. O importante também saber que nem sempre síndrome coronariana é igual a dor torácica. Em alguns grupos de pacientes vai surgir apenas os chamados equivalentes anginosos. Esses pacientes são mulheres, idosos, diabéticos e pacientes com demência. Então, dentro desse grupo de pacientes, dentro dessas pessoas, elas podem apresentar apenas os equivalentes anginosos, que pode ser dispneia, tontura, síncope, sudorese, dispepsia, dor epigástrica, né? Dispepsia, desconforto epigástrico significativo, e náuseas e vômitos. Então, se o paciente, esse grupo de pacientes, apresentar alguns desses sintomas associados ou não, pensar ainda em síndrome coronariana aguda. Tá? Nesse caso, em alguns casos, a gente vai ter que pedir o eletrocardiograma para investigar mais a fundo. Então, nunca esquecer, mulheres, idosos, diabéticos e pacientes com demência. Então, caracterizamos a dor, definimos o que é uma dor anginosa e não anginosa. Agora, nosso passo, né, é definir os fatores de risco. Lembrando que foi discutido ontem por Laura, né? Temos aqueles pacientes acima de 45 anos, no caso dos homens, e de 55 anos, no caso das mulheres. Então, isso já é um grupo de risco significativo. O sexo masculino, lembrando que as mulheres antes da menopausa têm um fator protetor estrogênico. As dislipidemias, alteração de triglicérides, de HDL, de LDL. Hipertensão arterial sistêmica. Tabagismo. Uma história familiar positiva para a doença arterial coronariana precoce. Então, no caso, o paciente apresenta um pai, a mãe, um irmão, né? Os parentes de primeiro grau.
que no caso dos homens apresentou um evento isquêmico antes dos 55 anos, e no caso das mulheres antes dos 65 anos, esse paciente, irmão, filho, ele vai entrar dentro desse grupo com o fator de risco para evento cardiovascular. Lembrar também do diabetes mellitus e da doença arterial coronariana prévia. O paciente já apresentou um evento, então também é alto risco. Ou entra também nos fatores de risco. Então, perceba que à medida que o paciente apresenta cada uma dessas condições, há um aumento do risco cardiovascular. Então, o paciente é homem, dislipidêmico, hipertenso, ele tem ainda mais risco do que uma mulher que é apenas hipertensa na mesma faixa etária. Então, à medida que esses fatores de risco vão estar presentes, nesse paciente, o risco cardiovascular ele vai aumentar progressivamente. Temos outras questões, por exemplo, a idade. Então, a partir dos 60 anos, há uma progressão do risco cardiovascular. Então, o paciente de 80 anos, ele tem um risco maior do que o de 70 e esse maior do que o de 60. E também aquelas últimas condições que eu falei, diabetes mellitus e uma doença arterial coronariana, um evento prévio, ele já entra no alto risco. Então, o paciente com diabetes mellitus, um paciente que já apresentou evento, ele já é alto risco para um evento coronariano. Então, voltando ao nosso caso, continuando aquela linha de raciocínio, vamos agora identificar os fatores de risco desse paciente. Faremos os antecedentes, né? O paciente hipertenso há 10 anos, diabético há 7 anos, inclusive apresenta nefropatia diabética grau leve e realizou cirurgia de ressecção transuretral prostática há 5 anos. É um paciente também com obesidade grau 1. E aí, quais são os fatores de risco que esse paciente tem? Então, lembrando lá na descrição, né, GCB masculino, 78 anos, natural de Salvador, residente de Feira de Santana, aposentado. Já entra aqui no início, um paciente homem, já é um fator de risco associado. Beleza, já vi um aqui, valeu, Adson. Idade, o paciente tem 78 anos. Então, a partir de 60 anos, à medida que o tempo vai passando, o risco cardiovascular vai aumentando progressivamente. Seguindo, o paciente é hipertenso e de um tempo considerável de hipertensão. E também diabético. A diabetes já colocaria esse paciente em um alto risco cardiovascular, mas mesmo que ele não fosse diabético, a gente tendo hipertensão, sendo sexo masculino, tem idade aí mais avançada, ele também está aí entre intermediário a alto risco. Então, já entendemos aí que ele é um paciente com alta probabilidade de desenvolver evento isquêmico, com a coronariopatia. Seguindo, então, considerando todo aquele processo que já foi feito, vamos identificar algumas características físicas do paciente. Então, o objetivo do exame físico, ele é indicar, né, a presença de insuficiência cardíaca, que é uma complicação que pode acontecer devido ao evento isquêmico, ou instabilidade hemodinâmica, que até no primeiro momento a gente já conseguiu mensurar na entrada do paciente ao pronto-socorro. E nesse momento também devemos excluir as causas não cardíacas, não isquêmicas. Às vezes no exame físico podemos perceber se há um sinal, alguma coisa que indica dissecção de aorta, alguma coisa que indica rotura esofágica, ou até mesmo as outras condições que também não são potencialmente graves. O exame físico ele vai nos dar muitas respostas durante esse processo. Então, a gente faz a PA dos 2 membros superiores, lembrando que, nos casos, a gente vai discutir com mais detalhe posteriormente, mas os pacientes com dissecção de aorta, eles vão apresentar variação entre a PA sistólica de um membro e a PA sistólica de outro. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, para mensurar a instabilidade hemodinâmica. Nível de consciência também, o paciente com choque, ele tem alteração de nível de consciência. Sudorese, que é um dos comemorativos. Vamos realizar a palpação do tórax, isso vai ajudar a perceber se aquela dor é desencadeada pela palpação, que vai também dizer contra
a síndrome coronariana. Fazer uma ausculta cardíaca e pulmonar bem detalhada para também avaliar a presença aí de B3, né, ritmo e galope, presença aí de edema pulmonar, que seria crépitos e tudo mais, que seria um indicativo de uma insuficiência cardíaca. Nessa ausculta também podemos perceber uma insuficiência de válvula mitral de origem isquêmica nova, o paciente não tinha valvulopatia e naquele momento a gente identifica, então, o processo do infarto, da isquemia provocou essa lesão, ou até mesmo ajudar nos diagnósticos diferenciais. Acho que um dos principais pontos aí da ausculta pulmonar e cardíaca. Também o tempo de perfusão capilar, fazer uma palpação abdominal, também investigando as outras causas, edema e assimetria de membros inferiores. Então, tudo isso faz parte do combo para investigar e analisar bem nosso paciente. E lembrando, a síndrome coronariana aguda, normalmente o paciente não tem alterações físicas, só mesmo quando ele apresenta aí uma complicação significativa. Dentro desse processo do exame físico, de ausculta, de avaliação mais detalhada do paciente, a gente pode classificar o KILIP, que é uma escala prognóstica desse paciente, avaliar se ele tem grande risco de óbito ou se está tudo sob controle no primeiro momento. Então, o KILIP ele pode ser dividido em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, sendo que a classe 1, o paciente não tem sinais de falência cardíaca. O coração dele, apesar do processo isquêmico, ele ainda dá um bom uso. Normalmente, a mortalidade é bastante baixa nesses quadros. O KILIP B é quando o paciente já apresenta um quadro de disfunção cardíaca e associado a isso, alguns sinais de congestão pulmonar, alguns crépitos localizados mais em base, então não ocupa mais de 50% do hemitórax, na ausculta a gente vai perceber isso, e pode também apresentar sinais de congestão sistêmica. Na classe 3, existe uma severa falência cardíaca. Esse paciente pode estar aí com um edema agudo de pulmão acentuado. A gente vai auscultar mais de 50% do tórax com crépitos, então até mais ou menos o ápice desse pulmão vai estar comprometido. E a classe 4 é o paciente franco choque cardiogênico. É o paciente com sinais de hipotensão, a sistólica dele está abaixo de 90 milímetros de mercúrio. É um paciente com cianose, com oligúria, com uma série de sinais, alteração do estado mental, série de sinais que indicam o choque cardiogênico. Então, o paciente 1, o paciente classe 1, o paciente que não tem sinais, o paciente 4-4, aquele com sinais de choque cardiogênico. Entre o 2 e o 3, a gente pode utilizar a questão da ausculta pulmonar, presença ou não de congestão um pouco mais localizada, com a sua dispneia também leve. E no caso 3, uma dispneia mais intensa, um franco edema agudo de pulmão. Então, seguindo o nosso caso, vamos seguir com o exame físico. Então, a gente já definiu a dor desse paciente, já identificou seus fatores de risco. Agora, vamos lá para o exame físico. O nosso paciente está consciente, orientado, com faces de dor, né, normal, mas está dispneico, mas é uma dispneia leve, em torno de 1 cruz em 4. Acianótico, levemente sudoreico, extremidades frias, apresenta um enchimento capilar periférico lentificado. A ausculta cardíaca demonstrou a presença de B4, a ausculta pulmonar, murmúrio vesicular, com crépitos bilaterais até terço inferior. A PA aí entre 114 por 68, a frequência cardíaca 108 batimentos por minuto, a frequência respiratória 28 e a saturação em 92. Então, esse indivíduo ele não está 100%, né? Nesse primeiro momento a gente percebe que ele não é KILIP 1. Então, tem alguma coisa errada aí a nível de funcionalidade cardíaca. Mas podemos perceber também que ele não seria o KILIP 4. O paciente não apresenta sinais de choque cardiogênico. Apresenta alterações de perfusão, existe algum quadro um pouco grave, mas ele ainda não tem o choque cardiogênico identificado. A dúvida é, seria um KILIP 2 ou um KILIP 3? Vou dar o tempinho de vocês também. Às vezes eu posso estar falando muito rápido, eu não posso ter esse feedback. Então, leio novamente se for preciso.
Então, vamos lá. Se a dúvida pode ter ficado em relação à ausculta pulmonar. Então, o paciente que está de dispneia, mas a dispneia leve, mas a ausculta, ela é lembrando que essa tabela, perdão, ela está no material de vocês, então vocês podem dar uma olhadinha, até para ajudar mesmo a identificar. Então, é um paciente dispneico, mas crépitos bilaterais apenas no terço inferior. Então, não ocupa 50% do tórax. Então, a gente consideraria aí um CLIP 2. Ele seria um CLIP 3 caso mais de 50% do tórax estivesse comprometido. Vamos lá. Então, para repetir e também evoluir um pouco nesse diagnóstico do paciente. Se o indivíduo chega para a gente como equivalente aginoso ou com dor torácica, e considerando também que ele está estável, o primeiro momento é solicitar o eletrocardiograma. Esse eletro ele tem que ser realizado em até 2 minutos, certo? E está laudado na mesa do médico plantonista em até 10 minutos. Então tem que ser coisa rápida. Não há espaço para, vamos laudar e depois ver. Não. Primeiro momento, leva esse paciente para o eletro, avalia, realiza o eletro em menos de 2 minutos e tem que estar laudado em menos de 10 minutos. Claro que à medida que tudo vai sendo realizado, a gente já pode estar fazendo exame físico, a gente já pode estar questionando o paciente a característica da dor. Então, aquela ordem que eu falei, avaliação da dor, a presença de fatores de risco, o exame físico, o exame laboratorial, ele pode ser feito de forma simultânea, o mais rápido possível, para evitar um desfecho ruim para esse paciente. Então, realização do ECG. E outra coisa, alguns centros podem colocar, para um primeiro momento, a solicitação de raio-x do tórax, a solicitação também de laboratorial, com marcadores de necrose miocárdica, mas isso pode ser realizado um combo, né, no primeiro momento, ou vai ser solicitado esses exames à medida que a gente está tendo o atendimento desse paciente, a investigação diagnóstica. Então, realizou o CCG, paciente apresenta um ECG isquêmico ou um exame físico com sinais de insuficiência cardíaca aguda, né? O paciente era normal e apresentou alterações com congestão de perfusão. Então, a gente percebe aí que há grandes chances de síndrome coronariana aguda. O ECG está mostrando alguma coisa. O exame físico, não é tão comum o exame físico estar alterado, mas ele está mostrando aí uma situação de falência cardíaca. Vamos seguir um protocolo mais voltado para a investigação de síndrome coronariana aguda. Então, que antes era uma possibilidade diagnóstica, virou o diagnóstico principal aí para ser investigado. Caso esse ECG ele não seja isquêmico, não tenha alteração, esteja normal, ou o exame físico também esteja normal, que é também muito comum, vamos avaliar o aspecto clínico do paciente associado aos fatores de risco que a gente foi identificando. Então, a partir disso, a gente vai basicamente avaliar a probabilidade pré-teste. Então, qual a chance desse indivíduo, de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com a característica da angina e de acordo também com seus fatores de risco, tem de estar desenvolvendo uma coronarianapatia. Então, é dentro desse processo que a gente vai mensurar. Então, se o paciente chega com uma dor típica ou quase que totalmente típica, talvez com uma alteração ou outra, mas é um paciente que tem tudo para ter síndrome coronariana aguda, associado a alto ou intermediário risco cardiovascular, então um paciente diabético ou um paciente com uma série de comorbidades, vamos continuar pensando na síndrome coronariana aguda como principal possibilidade diagnóstica. Mas esse paciente apresenta aquela dor típica, mas com uma possibilidade, de acordo com os fatores de risco, um pouco mais baixa. Ou ao contrário, é um paciente com uma dor não tão típica, mas não é totalmente atípica, mas apresenta a maioria das suas características fora do padrão anginoso, mas tem uma alta probabilidade de doença arterial coronariana. É um paciente idoso, um paciente com diabetes, um paciente com hipertensão. Mas, nesse caso, a gente vai manter o protocolo de dor torácica. A gente vai continuar investigando a síndrome coronariana aguda, mas não vamos esquecer ainda das outras possibilidades diagnósticas, né? O pneumotórax, a dissecção de aorta, enfim. Já aquela dor
que é bastante atípica, foge um pouco do padrão, e esse paciente tem baixa probabilidade, é um indivíduo jovem de 40 anos, sem nenhuma comorbidade, está assistindo uma dor aí lancinante, com qualquer outra característica, a gente já pode estar focalizando nas outras características. Então, quanto mais distante desse padrão que eu citei para vocês até agora, mais a gente vai começar a investigar com mais detalhe as outras possibilidades diagnósticas. Então, é basicamente isso que a gente precisa ter em mente. Seguindo. Agora, fizemos a solicitação do nosso elétrico. E aí? O que esse elétrico quer dizer? Está normal? Isquêmico? Está alterado? Não se preocupem que amanhã nosso colega Paulo e a doutora Vanderleia vão ajudar a elucidação desse elétrico. Vamos continuar. Então, agora que entendemos que o infarto agudo do miocárdio vai ser a nossa primeira possibilidade de investigação, mas que também não podemos excluir as outras 4 causas, vamos agora traçar as principais características de cada uma delas. Lembrando, 2 pulmonares, pneumotórax e embolia pulmonar, 2 cardiovasculares, a dissecção de aorta e infarto agudo do miocárdio, e uma gastroesofagiana, a ruptura esofágica. Então, no pneumotórax, a dor tipicamente é pleurítica e localizado na região do tórax, né, ipsilateral ao acometimento. Lembrando que a dor pleurítica é aquela que piora com a tosse, que piora com a respiração. Normalmente esse paciente apresenta dispneico, a dor ela é bastante prolongada e se dá também de início súbito. O que vai ajudar muito, principalmente no pneumotórax hipertensivo, é o exame físico. Na verdade, nesses casos, o exame físico é a clínica, né, soberana para a definição diagnóstica e conduta rápida. Nesse caso, o ausculto a gente vai ter no hemitórax acometido, um murmúrio vesicular diminuído, até mesmo abolido, e uma percussão timpânica. Então, essas 2 associações aqui vão sugerir ainda mais o pneumotórax. A embolia pulmonar também pode ser um pouco parecida. A dor pleurítica também é ipsilateral ao local de acometimento. Às vezes também não acontece a dor pleurítica, a depender do local que o êmbolo vai ser encontrado. A dispneia é bastante comum e tende essa dor, a dispneia em si, também a dor ser bastante prolongada e a dor também de início súbito. Só que vai nos ajudar em relação à diferenciação do pneumotórax também, é que a dispneia tem uma ausculta pulmonar normal, não vai apresentar alterações de murmúrio, não vai apresentar alterações de percussão. Apenas o paciente pode apresentar um quadro de hipertensão pulmonar, um quadro de insuficiência cardíaca direita com congestão sistêmica. No caso, essa insuficiência cardíaca é chamada de cor pulmonar, é quando o ventrículo ele já desenvolveu insuficiência devido à grande pressão intrapulmonar. Então, o paciente está dispneico, às vezes pode dar uma confusão também com o quadro de insuficiência cardíaca, e é por isso a gente mensurar um pouco a história. Mas nesse momento, a gente pode aplicar o score de Wells. O score de Wells ele vai direcionar para a gente mensurar se esse paciente tem um risco considerável de estar com um evento de embolia pulmonar ou afastar esse diagnóstico. Então, o critério de Wells envolve sintomas de trombose venosa profunda, né? Às vezes o paciente está com apenas um membro inferior, por exemplo, com edema, com sinais flogísticos. Associado também, esse paciente, a gente tem que já ter excluído algumas outras condições, esse paciente não está mais afastado, né? Da dissecção de aorta, está mais afastado do que seria a síndrome coronariana aguda. Então, não tem outra possibilidade diagnóstica, a gente já acrescenta mais 3 pontos. É um paciente que pode estar taquicárdico, que apresentou uma imobilização com maior igual a 3 dias, ou que realizou uma cirurgia nas 4 semanas anteriores, um histórico, né, de trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar prévio. Naquele momento ali que ele está com dispneia, que ele está com falador ipsilateral, torácica intensa, ele também pode estar apresentando uma optise e é um paciente também que está com câncer ativo. Então, utilizando esse critério, esse paciente pode ter uma baixa probabilidade, a gente vai investigar de forma... a gente pode
excluir, né, pensar em outra possibilidade. Moderada, em que a gente já vai solicitar o dedímero para excluir ou continuar a investigação, ou alta, em que a gente já pode ir direto para a angiotomografia. A dissecção de aorta. A dor da dissecção de aorta ela é bem característica, ela é muito intensa, muitas vezes começando no seu pico, ela começa muito forte, durando aí algumas horas nessa alta intensidade, ou diminuindo um pouco. É uma dor dilacerante, às vezes tem início súbito, com duração prolongada. A irradiação pode ser um pouco migratória, às vezes ele prefere também região dorsal. E esse paciente pode também desenvolver um déficit neurológico secundário à dissecção que vai aí até carótida. Associado a isso também, tetraplegia, também pode estar associado, paraplegia e tudo mais. O exame físico, ele pode demonstrar um sopro de insuficiência aórtica, lembrando a simetria de pulsos periféricos, então o pulso vai estar um pouco diferente do outro, e uma diferença de pressão arterial. Então, no membro direito, a sistólica está 20 milímetros de mercúrio mais alto do que o membro esquerdo. Então, essa variação de pressão sistólica aí vai ser fundamental no diagnóstico. Então, baseado nesse critério, também pode-se utilizar essa pontuação. O paciente é de alto risco para dissecção de aorta, que envolve o paciente hipertenso, o paciente tem alguma doença valvar aórtica, doença valvar bicúspide, ou apresenta alguma doença de colágeno, né, como a síndrome de Marfan, então entra um ponto. A dor essa que a gente falou, é uma dor dilacerante, é uma dor que começa muito intensa, mais um ponto. O exame físico, o paciente tem variação aí de sistólica entre os membros, tá também com variação de pulso, mais um ponto. E a partir daí a gente pode ir para o dedímero, que vai afastar ou indicar a necessidade de exame de imagem, a gente pode ir direto para a angiotomografia. Seguindo, a ruptura esofágica. Nesse caso, a dor retroesternal é bastante intensa também, tem aquele início súbito, duração de horas. Esse padrão é muito importante de piora com a deglutição. Então, o paciente está tendo dificuldade de engolir. Quando engole qualquer coisa, a dor piora muito, vai sugerir bastante a ruptura esofagiana. Esse paciente já pode chegar com quadro de mediastinite, né? Já que houve ruptura, existe a liberação de substâncias, gases e tal. Então, isso vai levar o indivíduo a um quadro de dispneia, febre, taquicardia e hipotensão. Podemos também encontrar efizema subcutâneo na região de precórdio. Então, podemos até escutar crépitos nessa região. E também um quadro de pneumomediastina, em alguns casos também pode acontecer. Então, a gente falou ali das 4 principais, além do infarto agudo do miocárdio. É importante também citar a pericardite, não por ela propriamente dita, mas pela sua possível evolução para o tamponamento cardíaco e esse para o quadro de choque. Então, na pericardite, a dor é aguda, pleurítica, tendo aquela localização retroesternal e também com uma irradiação aí que pode ser para pescoço, ombro ou braço esquerdo. Então, às vezes a irradiação ela não é muito típica. Em algumas situações, ela pode mimetizar muito a irradiação típica da angina. Também tem uma duração de horas, podendo também durar dias. E essa característica vai ser muito importante para a gente diferenciar, que é uma dor que às vezes vem um fator de piora com a tosse, com a respiração, e que muitas vezes piora na posição supina ou quando o paciente está em decúbito dorsal, e melhora quando o paciente se inclina, ele está sentado e está totalmente inclinado, essa dor ela pode ter uma melhora. Então, é um fator muito importante para diferenciar das outras causas de dor torácica. A irradiação, apesar de muitas vezes simular a da angina, ela muitas vezes é inespecífica, ela irradia aí para qualquer lugar. E quando ela irradia para o trapézio, a gente ainda pode... Isso é uma forma de nos ajudar a, de certa forma, pensar menos, falar menos, de certa forma excluir a síndrome coronariana aguda. O exame físico pode ter febre e atrito pericárdico. Lembrando também, como já foi dito, essa evolução para o tamponamento cardíaco. E esse paciente pode apresentar a síndrome de Beck, que é
abafamento de bolhas, hipotensão e turgência jugular. Uma ou todas as três características. Então, essa tabela também está no material de vocês, vai ajudar um pouco a diferenciação, não vou me ater muito a isso. Lembrando que a dissecção de aorta ela é dilacerante, ela é intensa, começando no seu máximo. A embolia, o pneumotórax, a pericardite, às vezes tem aquele padrão pleurítico, mas fatores de pior e melhor exame físico mais diferenciado. E a ruptura esofágica bastante relacionada à deglutição, muitas vezes nessa última, após o evento de vômito desse paciente. Então, vocês acompanhando pelo material de apoio vão conseguir elucidar algumas características dessas condições. Seguindo, vou citar de maneira mais rápida alguns outros diagnósticos. Das causas não cardíacas, temos a doença valvar, às vezes o estenose aórtica pode apresentar aquela dor também muito típica da angina, quadro de miocardite, cardiomiopatia. Temos sido discutido muito ultimamente a Takotsubo, que é uma cardiomiopatia induzida por estresse, ou a síndrome do coração partido, em que o paciente, além de sentir uma dor anginosa, pode ter alterações no ECG típicas de um infarto agudo no miocárdio. Isso se dando por uma descarga adrenérgica muito intensa, por uma forte emoção, por fatores psíquicos. Então, é importante sempre lembrar dessa síndrome quando o paciente apresenta uma síndrome, aspectos muito parecidos com a síndrome coronariana aguda, mas com cateterismo normal. Outras causas, temos a traqueobronquite, mas às vezes é uma dor mais dilacerante leve, a pneumonia e hipertensão pulmonar, entre as causas pulmonares. Não é tão comum, mas também pode acontecer. Das causas esofagianas, as mais comuns são a doença do refluxo gastroesofágico e o espasmo esofagiano. Esse primeiro, ele é um dos mais difíceis de diferenciar da síndrome coronariana aguda, da angina. Porque muitas vezes ele pode vir aperto em queimação, tem aquela irradiação também bastante típica, melhora com o uso de nitrato. Então, lembra que eu falei que o nitrato ele não é 100% o fator de melhora só para angina, ele também melhora o espasmo esofagiano. Então, muitas vezes é muito difícil diferenciar. O que pode ajudar é que é desencadeada por deglutição e muitas vezes o paciente apresenta uma disfagia associada. Lembrando da doença de refluxo gastroesofágico, que é uma dor mais em queimação, que piora após a ingestão de alimentos e que melhora com antiácido, e essas outras três causas que acaba sendo mais raro. De parede torácica, essas são as condições bastante também comuns. A costocondrite, ela vai ser um processo inflamatório de articulações, vai piorar com a palpação, com a movimentação do paciente. Assim como a doença discal, o movimento cervical vai levar a piora, e o episóster, que às vezes é só necessário pedir para o paciente tirar a camisa que a gente vai ver as lesões ali e simula muito bem a dor anginosa. Mas em algumas situações a gente está com um episóster, uma dor prévia ao aparecimento das erupções. Isso pode também dificultar o diagnóstico. Então, por isso é importante conhecer esse paciente. E psiquiátrico. Os principais motivos são a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, a depressão. Mas lembrando que é um diagnóstico de exclusão. Então, vamos investigar todas as outras causas biológicas, orgânicas, no caso, já que o paciente psiquiátrico também pode estar apresentando essas condições. Depois de uma avaliação bem mais precisa, que a gente pode chegar a esse diagnóstico. Então, dá uma respirada e lembrar o que a gente deve fazer no departamento de emergência. Se esse indivíduo chegar com dor torácica, lembrando, caracterizar a dor, é anginosa, não é anginosa, identificar os fatores de risco cardiovascular, para mensurar a partir desses dois o risco dali estar sendo evento coronariano. Nesse momento, a gente pode também aplicar o critério de Wells, score de Wells, para identificar se se trata de um tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar, ou a DRS, que é para identificar aquele que eu comentei na parte de dissecção de aorta, para identificar se o paciente tem chance de estar desenvolvendo ali uma dissecção de aorta, baseado nesse momento aí de caracterização da dor, e também sempre pensar nas etiologias gastrointestinais. Lembrar também do exame físico que tem que ser direcionado.
Mas todo paciente que chega com dor torácica na emergência, é importante realizar o eletrocardiograma. Ele vai nos ajudar sempre a descartar a síndrome coronariana aguda e às vezes identificar algumas outras alterações. Ele pode estar alterado na pericardite, ele pode estar alterado no tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Seguindo isso, vamos definir qual hipótese é a principal durante esse processo investigativo e definir se esse paciente deve continuar sendo investigado mais profundo ou ele já pode ser liberado. Ou já identificamos a causa e vamos tratar esse paciente. Então, a partir dessa escolha da principal etiologia possível, podemos pedir os outros exames complementares. Um hemograma, creatinina, o raio-x do tórax. No caso aqui de dissecção de aortas, ele apresenta alterado com um aumento de mediastino. A troponina, que vai ajudar aí a direcionar para a síndrome coronariana aguda ou não. Dedímero, também utilizado, como eu já falei, na embolia pulmonar e na dissecção de aorta, assim como a angiotomografia também, que vai ser utilizada nessas duas causas. E a partir disso, sempre reavaliar o paciente. Depois a gente criar, todo esse processo de triagem até identificar a causa base, vamos investigar até conseguir identificar o que é que causou a dor torácica desse indivíduo. Então, vamos discutir dois casos clínicos. Antes eu peço a Bruno, se ele quiser fazer algum comentário. Doutor Bruno, você pode ficar à vontade para falar um pouco da sua vivência na prática clínica. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer aí o convite mais uma vez da LACPO, podendo retornar aí, é um grande prazer. Agradecer ao pessoal todo que convidou e a participação dos colegas que se encontram aqui, tá certo? Uma das coisas que eu queria começar comentando é sobre essa questão que você falou da identificação da dor torácica. O mais importante é a gente entender que quem não reconhece, não sabe o que procura, não reconhece o que acha, né? Tem algumas frases aí da nossa vivência clínica que falam muito daquilo realmente que a gente vai levar para a avaliação do nosso paciente, principalmente num contexto de emergência, em que a gente tem um doente crítico ou potencialmente crítico, tá certo? Uma outra frase que isso também vai ajudar demais aqui a gente já começar a avaliação do paciente é o seguinte: o exame complementar ele é para confirmar o diagnóstico e não para gerar a hipótese diagnóstica, certo? Então, se você avalia o paciente mal, desde o início você pede os exames errados e você gasta material, perde tempo e às vezes gera para o paciente um desgaste, tanto físico, por ficar ali na emergência sendo avaliado, e emocional, desnecessário, tá certo? Então, algumas das coisas que eu anotei em cima do que você falou foi o seguinte: daqueles diagnósticos diferenciais, tem coisas muito interessantes para fazer. No tórax, não só a palpação, mas também a inspeção do tórax é fundamental, exatamente na hora que o paciente chega. O paciente fala: doutor, eu estou com uma dor no peito. Como é essa dor no peito? Colhe a história, entende a anamnese desse paciente, e aí a gente fala: ó, eu vou precisar expor aqui esse tórax para examinar. Não é somente falar: vamos ali fazer o eletro. Deixa eu olhar o tórax rapidamente, ver se tem alguma alteração, né? Eu falei com o Paloma no outro momento sobre uma história de um paciente que chegou queixando de uma dor que vinha há 2 dias e piorou nas últimas 12 horas. O cara falava que a dor era de 8 em 10. Então você ia pensar o quê? O cara infartou e está com infarto aí em atividade ainda, né? A dor ainda em atividade. Quando o paciente foi fazer o eletro, que ele voltou, a técnica falou: doutor, o senhor olhou o tórax do paciente? Ele falou: não, porque o paciente está infartado e tudo. Eu falei: ele tem uma lesão. A gente tinha uma lesão de herpes zoster, exatamente no dermatodo do pré-córdio. Então, assim, fica evidente que se você não avalia o paciente da maneira correta, você perde o tempo e perde a oportunidade de dar o tratamento correto, né? Imagina, a gente vai dar AS, clopidogrel, para um paciente que está com um herpes zoster estabelecido. Não tem o porquê disso, tá certo? Outra coisa a ausculta cardíaca é importante, não porque você pode não encontrar nada, no infarto você não vai encontrar nada, mas porque a gente pode ter até uma outra condição associada. A gente teve, nesses últimos 2 meses, aí, alguns casos interessantes. Um deles, um paciente que chegou com infarto agudo do miocárdio,
e o paciente refratário às medidas, ele já chegou grave, chocado. E quando foi avaliado, tinha um sopro. Ninguém sabia se o sopro era novo, a família não sabia informar. Foi encarado como sendo novo e, assim, pela nossa própria rotina, foi escolhido um eco, realizado um eco. No ecocardiograma foi evidenciado uma ruptura de cordoalha. E aí, assim, tentado estabilização clínica para poder mandar esse paciente para cirurgia. Então, assim, se você não ausculta o paciente procurando, falando, ah, não, ele está infartado, vou auscultar e está tudo normal. Você não vai suspeitar, por exemplo, que tem uma complicação dessa. Ainda da ausculta cardíaca, né? É, falou sobre o paciente que está tendo dissecção de aorta. A queixa do paciente é típica. O paciente fala, doutor, estou com a pior dor da minha vida. Tem alguém colocando a faca no meu tórax, está rasgando meu tórax. Isso é o que a gente vê do livro, da experiência daqueles colegas que estão aí na frente, na unidade de emergência. Mas, e o cara que chega com AVC, é mais do que necessário também fazer a ausculta cardíaca, porque ele pode ter feito um AVC não por um evento cardioembólico, não por um evento isquêmico estabelecido, mas porque ele está tendo uma dissecção de carótida. A gente teve um paciente desse também. Então, assim, ou às vezes o paciente chega, eu estou com uma cegueira unilateral, doutor, que se isso eu tenho alguns dias, estou com a fraqueza também do divídeo. Quando foi avaliar, o paciente tinha dissecado a carótida e enfim, estava evoluindo com complicações neurológicas. Na verdade, foi um evento predominantemente ou inicialmente cardiológico, tá certo? E ainda falando de exame do tórax, é, muitos dos pacientes que vão ter ruptura esofagiana, né, aquelas famosas síndrome de Borrelia, na verdade, aqueles pacientes que antes já tinham algum episódio da síndrome de Mallory-Weiss, né, que é aquele paciente que vem tendo vômitos recorrentes e de tanto vomitar apresenta sangramentos da mucosa. De tanto sangrar a mucosa, ele lesiona e acaba fazendo também uma rotura esofagiana. Essa rotura esofagiana fica muito nítida, você consegue palpar no pré-córdio a crepitação, né? Que é aquele aspecto de saco de bolha, né? Que o pessoal coloca. Então, assim, examinar o paciente é fundamental, certo? Lembrar lá eu sempre gosto de falar isso do Porto, que ele fala que 85% do diagnóstico é dado por exame físico e anamnese. Se você não tem uma boa anamnese, um bom exame físico, você fica para trás e pode não só não dar o diagnóstico, como acabar gerando um problema para o paciente, né? Gerando um ônus para o paciente, tá ok? Obrigada, Bruno. Agora vamos discutir aqueles dois casos clínicos. Então, botar aqui. Então, homem, 59 anos, chega ao pronto-socorro com faces de dor, agitado, inquieto, reclamando de uma dor no peito iniciada subitamente aos 30 minutos, quando comemorava o aniversário do neto. Refere que é uma dor muito intensa, parece que vai rasgar o peito, com palpitação e desconforto respiratório. Diz ainda que a dor irradia para membro inferior esquerdo e mandíbula, deixando-os dormentes. A acompanhante relata que ele é diabético e pertence a 13 anos, com fraca adesão às terapias medicamentosas. Ao exame físico, o paciente está febril, acianótico, em visível desconforto, mão fechada sobre a região external, desorientado no espaço e dispneia, sudorese acentuada em faces. A ausculta respiratória estava normal e a cardíaca apresentava bulhas rítmicas sem a presença de sopros. Pressão arterial 180 por 110, frequência cardíaca 106, saturação 95. Pulsos radiais assimétricos, sem outros achados significativos. Então, galera, eu vou dar um tempinho também para vocês lerem. Se o Dr. Bruno também puder comentar esse caso. Então, vamos lá.
Só esperar o pessoal ler mais aí uns segundinhos para a gente poder ver, comentar, tá bem? Uhum. Meu tempinho. Uma outra coisa que eu até ia comentar, Paloma, do outro caso, que eu achei bem interessante, a aula toda, na verdade, foi muito bacana, tá de parabéns aí, não só por questão da aula, como do material, acho que vocês estão indo muito além do que a gente teve na época da nossa faculdade, eu acho que isso é diferencial demais aí para vocês. Lembrar sempre que todo paciente que é diabético e já tem algum sinal de neuropatia, você tem que entender que se ele tem uma neuropatia, ele provavelmente também já tem uma nefropatia estabelecida, e com certeza, os pacientes que têm nefropatia estabelecida, do ponto de vista de nefropatia diabética, já têm comprovadamente lesão neurológica, e aí todas as comorbidades associadas, inclusive a aterosclerose, pelo fator inflamatório, do ponto de vista diabético. Esse paciente que já tem 13 anos de doença, e aí vocês pontuaram bem, era uma outra coisa que eu ia falar sobre a outra história. Não, eu não lembro de ter visto escrito, pelo menos, adesão à terapia medicamentosa. E isso é uma coisa que fala muito sobre quem é o seu paciente. Muitas vezes o paciente, você pergunta quais medicações, ele não sabe te informar. Então, provavelmente o paciente nem usa as medicações de maneira correta. Esse paciente tem aquela dor típica, ou assim, pelo menos quando você faz uma questão de residência, ou pelo menos você está estudando, é aquela questão típica do paciente que está com a dissecção de aorta. Que ele fala que é uma dor que vai rasgar o peito e que vai muito para as costas, certo? Essa daqui irradiou para o membro inferior esquerdo e mandíbula, e aí relatando essa questão de dormência, mas sempre lembrar, dor torácica e síndrome coronariana. Primeiro a gente tem que fazer eletro, raio-x e, claro, anamnese e o exame físico desse paciente. Não dá para falar, a dor é muito intensa, parece que vai rasgar o peito, mas se foi para membro inferior, quer dizer que não é dissecção de aorta. Tem que pensar, sim, em todos os diagnósticos, principalmente pedir, né, para o paciente não morrer nesse caso, né? Se você lembra disso, o paciente não morre. E eu acho que a gente tem tudo para ir à frente, tá bom? Do ponto de vista de exame físico, a gente vê um paciente hipertenso, tá bom? Taquicárdico, isso aí bem correlacionado com aquilo que é descrito, o paciente agitado, desconfortável, isso a gente vê muito no paciente que tem síndrome coronariana aguda logo na chegada, até a hora que você faz um nitrato, você faz uma analgesia para esse paciente, inicia as medicações para a síndrome coronariana, você vê que o paciente fala, não, doutor, agora já estou um pouco melhor. Às vezes a pressão não consegue compensar tão imediato, mas a frequência você já vê que reduz porque o paciente sente conforto. E muito da frequência cardíaca aumentada é da descarga adrenérgica, não só pelo insulto isquêmico, mas também pela dor que é gerada, certo? Ou às vezes pela dor, simplesmente no caso de dissecção, correlacionado ou não aí com a isquemia, né, do quadro. Mas aí, outra coisa que fala muito a favor, pulsos radiais assimétricos, certo? Então, a gente tem que palpar e fazer a aferição das pressões dos dois membros, se possível, inclusive de algum dos membros inferiores. Isso fala muito a favor do paciente que está dissecando mesmo, certo? E aí a gente vai dar o segmento clínico para a gente poder ver como é que o paciente vai evoluir. Então é isso, galera. Ficou claro que aí se trata de um paciente com dissecção de aorta. Só mais um caso. DPF, 52 anos, masculino, casado, professor natural da Bahia, procedente de Brasília. O paciente chegou se queixando de dor no peito. Há 24 horas vem apresentando dor na base do hemitórax esquerdo de início súbito, moderada intensidade, ventilatório dependente, sem irradiações e que alivia discretamente com o uso de dipirona. Negatócio de espineia. Relata internação há 22 dias devido ao infarto agudo do miocárdio, sendo submetido a terapia de reperfusão de coronária direita sem sucesso. O paciente permaneceu internado por 15 dias, mantendo-se em repouso domiciliar desde a alta.
em uso regular de aspirina, carvedilol, atorvastatina, espironolactona e captopril. O paciente tem histórico de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, infarto agudo do miocárdio recente, além de ser tabagista com a carga tabágica de 300 maços ao ano. Ao exame físico, ele está lúcido e orientado no tempo e no espaço, ansioso, corado, hidratado, acianótico, eupineico. O paciente apresenta 88 quilos, altura 1,70 m, a peça histórica de 110 por 75, frequência cardíaca de 82, exame físico cardiovascular normal, respiratório também normal, com responsibilidade normal, a murmúrio vesicular diminuída em base direita, sem ruídos adventícios, ausência de hipertimpanismo, a percussão. Membros inferiores sem edema, panturrilhas livres, pulsos pediosos palpáveis e simétricos. A história é mais longa, acho que deixar o pessoal ler um pouquinho. Então, vamos lá. Pessoal, uma das coisas que eu vou só comentar, isso serve muito para a prova de residência, mas assim, quando você está no seu dia a dia, você vai ver, a gente aqui na Bahia pega pacientes de todo lugar do Brasil, em São Paulo isso também é muito frequente. Então, assim, toda vez que fala um paciente da Bahia, um paciente de Minas, um paciente do Pará, lembrar que essas são áreas endêmicas para patologias como doença de Chagas, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Não é o caso aqui do paciente no momento, tá bom? Mas é o paciente que iniciou um quadro de dor súbita e a dor súbita do paciente com esse diagnóstico que a gente vai discutir no final é muito característico. O paciente fala que eu estava assistindo televisão, do nada eu fiquei com muita dor e estou muito desconfortável, certo? A dor é ventilatório dependente, sem irradiações, e que alivia discretamente com o uso de dipirona. Será que melhora porque é uma osteocondrite? Será que tem alguma patologia osteomuscular? Tem um passado de 22 dias de ter sido internado por um infarto agudo do miocárdio, submetido à terapia percutânea sem sucesso e ficou internado. Sai com as medicações, está bem medicado o paciente, ele não tem descrição de eco, mas aí a gente vê que o paciente está lúcido, orientado, está com a hemodinâmica estável, tá certo? Vou só minimizar aqui. Está com frequência cardíaca ok, expansibilidade preservada bilateralmente, o murmúrio vesicular diminuído em base direita. Sem hipertimpanismo, a percussão, que já fala assim, não deve ser pneumotórax. E membros inferiores sem edema, certo? Com pulsos palpáveis e simétricos. Uma das coisas que a gente tem muito que pensar aqui poxa, se é súbito, será que é dissecção de aorta? Pela dor do paciente, não parece que tem muito mais correlação, ou tem uma cara muito mais sugestiva de ter sido correlacionado com alguma coisa torácica, ou pulmonar, ou pleuropulmonar. Eu falei que aqui não tem a descrição do eco, né? Por quê? Toda vez que um paciente infarta, a gente tem que ver se ele ficou com alguma sequela. Que sequela de contratilidade? Não só de contratilidade, mas será que ele não tem um aneurisma de ponta de ventrículo? Se tiver, pode ter um trombo ali que embolizou.
Mas aí faria uma oclusão arterial, que aí seria mais o quê? Um AVC, uma oclusão arterial periférica, mas a gente pode ter, de alguma maneira, um paciente que ficou com algum trombo ali dentro, porque parte da parede pode ter ficado isquêmica, e ali no ventrículo direito subiu para o tronco pulmonar e fez um TEP. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que pode ter é, esse diagnóstico. Para mim, na verdade, o diagnóstico mais provável desse paciente é TEP. É, a gente tem esse diagnóstico corroborado quando a gente tem uma ausculta diminuída de base direita. Teríamos outros diagnósticos? Teríamos. Então, o paciente ficou internado muito tempo. Se tivesse algum padrão mais infeccioso, será que não poderia ser uma pneumonia adquirida, inclusive no ambiente hospitalar? Se ele tivesse um tempinho de saída do hospital um pouquinho mais curto? A gente está falando de 22 dias. Provavelmente não foi, mas se fosse, sei lá, com 2 dias após a alta, 24 horas até 72 horas após a alta, será que não poderia ser uma pneumonia associada à internação hospitalar? Para esse paciente, o diagnóstico tem muito para ser técnico, tá bom? Aí, O paciente, a gente não acho que tem saiu. como falar sobre mobilidade, se ele estava acamado, se não estava. Se a gente for pegar o score de Wells desse paciente e avaliar muito pela característica da dor, uma das coisas que a gente vai ter é qual o diagnóstico mais provável é TEP. O paciente tem um quadro de dor súbita, ventilatório dependente. Ele está medicado e clinicamente está estável. Então, o paciente que a gente vai pedir exames, tá certo? Aplicar o score de Well. E a depender do score de Well, a gente vai, então, entrar com as medidas. Uma coisa muito interessante do score de Well, eu vou até contar uma outra história. Eu lembro que um colega avaliou uma vovozinha na emergência de 82 anos, ela estava com a dor e hipogastro, muito sugestiva de infecção urinária. Ele jogou na tela todos os exames que a gente tem de rotina. Dentro dos exames, ele acabou colocando dedímero. Aí ele me ligou e falou, colega, é você que está na UTI. Eu estou com a senhora aqui que está com o dedímero estourado. E eu não sei se eu devo internar. Eu falei, como é que ela está? Ele falou, não, ela está ótima. Eu falei, ótima como? Não, está conversando. Só está com a dor. E eu acho que é infecção urinária. Eu falei, e aí, você quer o quê? Ele falou, não, porque eu pensei em botar na UTI. Eu falei, mas ela não está só com a dor e você acha que é infecção urinária? Ele falou, é. E por que vai botar na UTI? Ah, porque o dedímero está estourado. Eu falei, não, primeiro o paciente, depois a gente vê o exame. Certo? Então, assim, vamos muito avaliar isso. Na questão do TEP, tem muito disso, né? A gente usa o dedímero, inclusive, para paciente que é de baixa probabilidade, a gente termina de excluir com o dedímero. Então, nesse cenário aqui, o diagnóstico mais provável seria a TEP. E aí a gente excluir os outros diagnósticos, como a gente já falou, e aí poder dar seguimento tanto no diagnóstico quanto no tratamento desse paciente. Prontinho. Então, Doutor Nadson, Pode falar, cara. surgiram alguns comentários a respeito desse caso. O primeiro é do Gustavo, ele falou: é possível o diagnóstico de pericardite por ser ventilatório dependente. Perfeito. Síndrome de Dressler. sim. Diagnóstico, assim, pouco comum, tá certo? Mas, assim, algumas coisas poderiam nos fazer pensar no diagnóstico, por exemplo. A ausculta, a gente está com bolhas normofonéticas. Na pericardite, a gente teria provavelmente uma hipofonese das bolhas ou um atrito pericárdico. Não é o caso. E aí, um murmúrio diminuído na base direita não ocorreria, tá certo? Eu estou dizendo com isso que não é? Não, pode até ser, mas é pouco provável diante do exame físico que foi apresentado, tá certo? É para a gente colocar nas hipóteses diagnósticas? Eu acho que sim, com certeza. Eu até tinha visto, e eu acabei esquecendo de comentar aqui por cima, quando ele colocou essa situação. Mas sim, inclusive uma hipótese diagnóstica, assim, difícil de ser pensada. Parabéns aí pelo comentário. Entendi. A Marcela comentou também: esse repouso domiciliar por 22 dias me deixou encucada com a hipótese de tromboembolismo. Perfeito. Assim, lembrar que o diagnóstico do TEP aqui provavelmente não foi por uma TVP, tá certo? Não foi por uma, assim boa parte dos tromboembolismos pulmonares são decorrentes de TVP.
mas assim, um empastamento de membros inferiores, porque o paciente ficou acamado, isso não está bem descrito aqui. O paciente provavelmente é um paciente que tem uma tendência maior à coagulopatia, mas não esquecer, o paciente teve um infarto. Então, ele tem uma parede do miocárdio aí que está parada ou pouco contrátil. E aí, o trombo provavelmente vai vir daí. Tá certo? Então, não quer dizer que porque o paciente está acamado ou não está acamado, isso a gente fala menos ou mais no diagnóstico de TEP nesse cenário. O que mais chama atenção aqui é o infarto do paciente. É esse que é o gancho maior. Tá certo? Uhum. Entendi. Bom, agora iremos passar para a sessão das perguntas. A primeira delas é da Marcela. A dor irradiada para a região de trapézio, mesmo não sendo comum, pode ser sugestiva de um infarto transmural que gerou reação inflamatória no pericárdio? Então, a gente fala muito da questão da característica da dor se correlacionar, por exemplo, com o diagnóstico que seria a dissecção de aorta. A definição do infarto transmural a gente só define ou fica extremamente diagnosticado, né? Ou a gente fecha o diagnóstico quando a gente tem um suprassegmento ST, tá certo? A característica da dor nesse cenário, inclusive aí, pelo comentário da Marcela que você falou, de irritar o pericárdio e isso já gerar a sintomatologia em trapézio, necessariamente não vai ocorrer nesse paciente. Então, assim, o paciente tem essa dor, quer dizer que o infarto é transmural? Não sei, vamos ver o eletro. Acho que esse pode ser, mas é pouco provável. E se não tem, também não vai ter, vamos olhar o eletro, porque às vezes o paciente tem infarto dentro do DCT e o paciente não tem essa clínica, tá bom? Entendi. A segunda pergunta é essa. Há alguma variação na qualidade da dor torácica entre o pneumotórax e a embolia pulmonar? Boa pergunta. Vamos pegar o cara que assim, a gente está falando aqui no cenário de um pneumotórax, em teoria, espontâneo, né? Pneumotórax espontâneo acontece em dois perfis de paciente. Ou aquele cara que é tabagista, e aí ele acaba fazendo alguma bolha enfisematose, e essa bolha rompe. E aí ele vai chegar, doutor, eu estou com a dor. Começou de maneira súbita. E é em crescente, né? Geralmente o pneumotórax vem e piora, porque a gente está no sistema fechado, o paciente continua ventilando, e a dor vai e piora. E aí, aos poucos, você vai ter hipersintonismo na percussão, e aos poucos o murmúrio vai estar diminuído. O outro paciente, ainda do pneumotórax, é o cara que necessariamente não fuma, mas aquele cara alto, certo? E que aí ele pode ter o que a gente chama de blebs, né? Que são aquelas bolhas subpleurais. Elas rompem de maneira espontânea e fazem pneumotórax, certo? Esse é outro perfil de paciente. A característica da dor é a mesma que eu falei antes, é do pneumotórax, isso aqui. Então, foi súbita, doutor, e está piorando a falta de ar. O TEP, geralmente, não, é súbito, dor e muita falta de ar. E aí, essa falta de ar pode até ser de baixa intensidade, no entanto, ela não piora, certo? A não ser que o paciente tenha um TEP em seguida, né? Ele teve um e sobrepõe outro. Mas assim, o comum eu estou com a falta de ar e é mantida, doutor. Agora sim, começou às 14h23 da tarde. É muito típico, o cara que tem TEP, ele sabe a hora que o TEP começou, certo? Assim, exceto aqueles pacientes que têm anemia falciforme, que têm alguma quadro de coagulopatia, que vão evoluindo com quadro de tromboembolismo subsegmentar, de pequena monta. Mas aquele paciente que tem o TEP súbito, uma menina, 25 anos, que está usando anticoncepcional e tem um quadro de TEP, ela sabe exatamente a hora que ela tem o evento. Entendi. Outra dúvida. O nitrato só deve ser dado após a realização do ECG, já que pode descompensar um IAM de VD?
Ou poderíamos dar um nitrato antes, a fim de melhorar a sintomatologia do paciente, mesmo antes de ter acesso ao ECG, para ver se há suspeita de AM de IVD ou não? Pergunta muito boa. E eu digo isso porque, assim, isso é uma coisa que é muito do cara que ainda não entrou na linha de frente. É, porque eu digo que eu me questionava muito isso. Quando eu era estudante, eu falava, pô, vamos dar um nitrato, porque vai que o cara melhora. Mas você vai ver que, na prática clínica da gente, as coisas acontecem de maneira muito casada. Então, se você está com o paciente aqui agora, você fala, faz o eletro. Às vezes o eletro está dentro da sala, então você roda o eletro aqui, você mesmo ajuda a técnica a colocar os eletrodos, você roda o eletro, você olha o eletro na hora. Então é coisa de 2 minutos. Dá o nitrato ou não dá, vai tirar, digamos, 2 minutos de dor do paciente, se você postergar. Mas se você deu para o cara do infarto de VD, você imputou aí para ele ou um desfecho duro, com morte, ou uma piora clínica muito importante no segmento desse paciente. Então, o correto é não dar. Você espera, faz o eletro, entendeu? Não vai demorar 10 minutos, 20 minutos para ir e voltar, entendeu? É isso. Entendi. Outra pergunta. O aspecto mais clássico da síndrome coronariana aguda é a clínica. No entanto, quando devo suspeitar de uma possível lesão do miocárdio em um paciente com incapacidade ou limitação para referir esses sintomas, em especial no caso de um paciente sedado ou que já chega no PS em choque ou rebaixado? Perfeito. Vamos pensar então o paciente que chegou em choque. Pronto, eu vou contar uma história que aconteceu com a gente essa semana passada. Um quadro bem comum de uma miocardiopatia por arbovirose. O paciente estava em domicílio, teve um quadro de síncope. Ela sincopou e ficou desacordada. Chegou na emergência, rebaixada, foi entubada, a paciente estava chocada e iniciada droga vasoativa. Só que no protocolo de síncope, você tem que fazer o eletro. Foi colhida a história, a paciente vinha com quadro de dispneia em progressão nas últimas 72 horas, sincopou. Quando foi feito o eletro, tinha alteração, não era alteração sugestiva de infarto, mas tinha alteração da repolarização e alteração com sobrecarga de ventrículo. O paciente foi encaminhada para o eco, evidenciado fração de ejeção de 36%, é um paciente de 35 anos. Então, assim, a gente precisa realmente entender que todo paciente que chega, seja com doutorácio, seja com síncope, seja com um AVE, precisa fazer um eletro, tá certo? Condições cardíacas de maneira não infrequente se associam aí com essas causas. Entendi. Última pergunta agora. Tem alguma outra patologia, além da dissecção de aorta, que é possível que a PA nos membros seja diferente? Pergunta boa. Esse daí tem tudo para ser reumatologista. A gente tem arterite de Takayama, é uma doença de grandes vasos, tá certo? E aí a história típica é aquela professora que escreve e aí fala que vem ter dificuldade para escrever no quadro. Quando ela chega na sua consulta, você, que é um médico diferenciado, vai aferir a PA dos dois membros. Mesmo ela falando de ter uma dor muito mais de membro, fadiga ao escrever. Quando você afere, você tem uma diferença do pulso e da PA nos dois membros, porque ela faz estenose, né? Você tem uma endarterite associada a essa doença reumatológica, certo? Arterite de Takayasu. A gente pode ter outras condições, tá certo? Pacientes que às vezes têm quadros autoimunes também podem fazer, mas assim, o clássico é a arterite de Takayasu. Agradecer pela sua participação no nosso curso, certo? Gostaria também de desejar uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. Obrigado, Caio. Agradeço aí a Paloma, parabenizo pela excelente Obrigada. apresentação. Agradecer a Lacpo, a Liga do Coração. E, assim, estou à disposição, tá certo? Se o pessoal tiver alguma outra dúvida que querer mandar no outro momento, se quiser me passar, estou à disposição para ajudar, tá certo? Pessoal, parabéns, uma boa noite e mais uma vez obrigado.
Obrigada, Bruno. Boa noite a todos.